nos jovens, e queremos trazer aqui isso como título: As lutas dos hebreus no tempo de conquista. Está conosco aqui o presbítero Michael, também nos ajudando, nos auxiliando nesta lição que está que tem riquíssimos aprendizado, que nós podemos absorver bastantes assunto interessante, e certamente Deus falará contigo, amém? O nosso irmão Michael estará lendo o texto do dia e nós estaremos dando sequência nesta lição. Amém, meus queridos amados irmãos, eu saúdo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, e diante deste texto maravilhoso, a qual é o texto do dia, vai nos dizer lá no livro de Salmo, de número 44, versículo de número 3, pois não conquistaram a terra pela sua espada, nem os seus braços o salvou, e sim a tua destra e o teu braço, e a luz da tua face, porquanto te agradaste deles. Meus queridos amados irmãos, não há nenhuma situação que seja difícil para Deus. Você pode estar passando por algum momento difícil, mas Deus, o Todo-Poderoso, Ele é capaz de livrar você, de te dar a paz, de te dar a graça e te dar a força para poder enfrentar esses, vamos dizer assim, esses obstáculos que surgem de repente em nossas vidas. Mas o foco principal é que você olhe para Deus. Não venha somente lutar com os seus braços. Nós devemos sim lutar, mas pelejar, mas de acordo com a vontade de nosso Senhor, porque Ele é forte, Ele é poderoso para nos dar a vitória, assim como Ele deu ao povo de Israel. Amém? A síntese desta lição, irmãos, fala sobre Deus que nos concede a vitória e é Ele que nos livra da mão dos nossos inimigos. E vemos aqui também que Israel é um povo escolhido. Deuteronômio capítulo 7, eu frisei aqui para trazer esse comentário aos irmãos, que do Deuteronômio capítulo 7, do versos 6 ao 8, podemos observar que Deus amou o povo de Israel, não porque ele era um povo grande, né? Não porque ele era um povo numeroso, mas porque o seu amor era grandíssimo, e o seu amor estava baseado em uma promessa que ele havia feito lá para Abraão. E vemos também, irmãos, que Deus, ele sempre sustenta, Deus sempre está com a mão estendida, sustentando aquele quem ele ama. E se Deus nos ama, irmãos, constantemente a sua mão está sobre a nossa vida, sobre o seu dia, sobre o meu dia. Deus está constantemente nos guardando e nos livrando a todo momento, amém? Amém. Vamos aqui com o nosso irmão Michael falar sobre o primeiro tópico, que tem sobre o título Reinos do Sul. Amém. Mas antes aqui eu gostaria aqui de destacar aqui, irmãos, o principal objetivo de nós estarmos estudando aqui as lutas dos hebreus no tempo da conquista. E os principais objetivos é explicar como foi a conquista do Reino do Sul e de Canaã, e as quais os milagres contemplados pelo povo. E também expor como foi a conquista do Reino do Norte, de Canaã, e quais as circunstâncias dessa longa guerra. Imagina, meus queridos amados irmãos, de repente nós paramos e vamos meditar na palavra, ou estamos de joelho orando ao Senhor, ou conversando com o Senhor no decorrer do nosso dia a dia, e chegamos a pensar e colocar e expor diante do Senhor: Senhor, que luta grande, que luta demorada, Senhor, parece que não tem fim. Mas não foi diferente também com este povo do Senhor. Mas o interessante é que eles não desistiram, porque eles sabiam que o Senhor estava com eles e que o Senhor colocaria eles como vencedor. E também conscientizar de que a conquista da terra prometida foi um milagre de Deus. As bênçãos na minha e na vida de vocês será um milagre de nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, vamos lá. Subtópico de número 1. Os reinos do sul, os inimigos do sul, as notícias sobre a vitória de Israel, bem como face da aliança firmada com os hebreus, ao invés de promoverem uma onda de arrependimento nos demais habitantes do sul, fez seus reis empreenderem um ataque à cidade dos gibeonitas.
Desta forma, meus queridos amados irmãos, se levantou um reinado para confrontar o povo de Israel. De qual intuito? De destruir o povo de Israel, o povo escolhido. Como Israel tinha feito uma aliança com os gibeonitas, assim Israel se compadeceu para poder ajudar os gibeonitas neste confronto, nessa guerra. Assim levantando o sul como inimigo de Israel, por estar juntamente na aliança com os gibeonitas. Algo interessante aqui também, meus queridos amados irmãos, é que após Josué saber, tomar ciência de que o reino do sul se levantaria para confrontar o povo de gibeonitas, e como a aliança havia feito entre eles, ele se dispôs a ajudar. Mas nós vemos aqui, meus queridos amados irmãos, alguns parágrafos abaixo, que Josué, ele de manhã, de noite, ele começa a marchar. Ele começa a marchar em volta da cidade, dos reinos, para saber como é que eles agiam e de qual o número do poder deles. Nós viemos estudar algum tempo atrás, na lição de número 6, que vai dizer que Josué, ele arquiteta uma estratégia para poder confrontar o povo inimigo. E não é diferente nesta aula, meus queridos amados irmãos. Para que nós venhamos ser vitoriosos em Cristo Jesus, nós temos que planejar, nós temos que ter ciência de como entrar nessa peleja, de como lutar. Assim como Josué, a primeira ciência que ele teve era de comunicar ao Senhor, pedir estratégia, ir lá, ver como era o ambiente, de que forma que ele poderia confrontar os seus adversários. Ou seja, meus queridos amados irmãos, não é de qualquer forma que nós podemos confrontar os nossos inimigos. Sabendo que o inimigo nosso, ele é espiritual, nós temos que se revestir do poder e da glória de Deus. Então, e dentro desse tópico que o nosso irmão Michael citou, quero frisar também aqui uma palavra que chamou muito a minha atenção, sobre a oportunidade que Deus nos concede, irmãos, de nos arrependermos. Deus sempre trará oportunidades para que haja arrependimento, né? Deus, antes de enviar o juízo, Deus sempre enviará uma oportunidade para que haja dentro de nós oportunidade de arrependimento. Sabemos que o nosso Deus é um Deus de amor, sabemos que o nosso Deus é um Deus de justiça, e nós sabemos também que o nosso Deus é um Deus que, aleluia, tem um grande juízo, né? E o juízo de Deus muitas das vezes faz com que muitas nações, e naquela época reconhecesse o grande poder que estava sobre o Deus de Israel. E vemos dentro dessa ação que ocorreu nesse povo, o povo dos gibeonitas. Vemos também aqui que no finalzinho do texto, né, que a justiça de Deus estava trazendo recompensa devido aos históricos atos de impiedade daqueles povos. Vemos, irmãos, que quando nós agimos sem consciência, ou quando nós agimos com os nossos próprios desejos, sabemos que Ele trará para nós alguns juízos de Deus, né? Porque uma ação tem uma reação. E em Provérbios capítulo 29, do verso 1, diz que o homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, será quebrantado de repente sem que haja cura. Quando nós somos confrontados pela palavra e não haja dentro de nós arrependimento momentâneo pela palavra, logo de repente Deus faz com que esse arrependimento venha instantaneamente, sem que haja cura. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então eu acredito, irmãos, que nós devemos dentro desse texto que nós lemos, reconhecer o poder de Deus, saber que Ele sempre nos concederá a oportunidade para nos arrependermos, para voltarmos a Ele, né, com o coração aberto, e deixar Ele agir e trabalhar em prol da nossa vida. Tópico 2,
nós podemos observar, o subtópico 2, nós podemos observar que Deus luta por Israel, e a guerra em defesa dos gibeonitas foi algo marcante, que todas as gerações no primeiro instante Deus animou a Josué, que encheu de fé e viu Deus agir de maneira extraordinária e conturbar os inimigos do Senhor. Vemos aqui, irmãos, que Deus agiu em prol deste homem chamado Josué, e Deus sempre animou a Josué, várias maneiras, afirmando que Deus estava com ele, que era para que ele tivesse ânimo. E o ânimo aqui, irmãos, nós podemos observar que é algo evolutivo, algo que pudesse alavancar a vida de Josué, porque Josué estava combatendo uma guerra, e todos nós sabemos que no mundo espiritual uma guerra, estamos em guerra, né? E nós estamos tratando de um texto em que fala de guerra. No mundo espiritual uma guerra, meu querido. Você precisa se armar, se revestir com as armaduras de Deus, para que você possa obter vitória sobre a sua vida. E vemos aqui, irmão Michael, que Deus, ouvindo o Senhor, a voz de um homem como a gente, né? Pé de barro, né? Sujeito às mesmas falhas. Tiago, capítulo de número 5, eu quero ler para você, Tiago 5, do capítulo 5, do verso 17 e 18, vemos que Deus agiu sobre a vida de um homem que orou de novo o céu, deu chuva e a terra fez germinar os seus frutos. Nós estamos falando de um homem como a gente, Elias, né? Um homem que estava no mesmo nível que a gente, tinha as mesmas limitações que a gente, mas ele tinha um diferencial, irmão Michael, que era a sua vida com Deus. Você precisa ter a sua vida com Deus, e eu quero ver com o Michael também, com o presbítero Michael, qual é essa visão que ele pode trazer dentro da lição para nós aplicarmos aqui hoje. Muito interessante, sim, meu querido pastor Adilson, a respeito aqui do que o senhor chegou a comentar, que nós encontramos aqui na lição da EBD, que quando ouvindo o Senhor, assim a voz de um homem. Se nós for pararmos para meditar a respeito dessa frase, meu querido amado irmãos, vai nos levar aos sinais e aos prodígios a qual o Senhor realizou naquele tempo. Nós vemos frases acima que Deus, matando milhares de homens, soldados que estavam vestidos de armaduras, pronto, guerreando ali, Deus derruba e abate todos eles somente com a chuva de granizo. Meus queridos amados irmãos, você deve parar e se perguntar: mas talvez o tempo estava nublado naquela época, naquele momento. Mas não, a palavra do Senhor é bem clara em nos dizer que Deus fez chover chuva de granizo, acabando assim com o exército inimigo. E também, meus queridos amados irmãos, nós vemos aqui que o Altíssimo fez com que o sistema solar entrasse em pânico. O sol parou e o dia foi mais longo naquele dia. Nunca houve e nunca haverá um dia tão longo como houve naquele momento. Por quê, meus queridos amados irmãos? Porque Deus ouviu a voz de um homem só. Deus cessou de fazer milagre na tua vida? O milagre parou de adentrar a tua casa? Então talvez esteja faltando oração, talvez esteja faltando intimidade com o Senhor Jesus Cristo. A partir da hora que nós temos intimidade, a partir da hora que nós oramos, buscando, se revestimos em santidade com o nosso Senhor Jesus Cristo, certamente, meus queridos amados irmãos, os sinais e os prodígios nos acompanharão aonde nós andarmos. Os sinais, assim como foi visível e visto por aquele povo, será na minha vida e na tua vida, onde você estiver, para a glória de Deus. Vamos entrar aqui no terceiro tópico desta lição, mas não deixe de assinar, não deixe de se inscrever nesse canal. Estamos aqui postando os vídeos de escola dominical para o seu crescimento e para que você possa cada dia mais amadurecer na palavra. Estamos aqui falando sobre o tópico de número 3, há muitas mortes nas nações vizinhas,
não deve escandalizar ninguém, devemos nos escandalizar com o depravado e pecaminoso modo de vida dos cananeus que por séculos insultaram a santidade de Deus. Eu quero frisar esse texto sobre insultar a santidade de Deus. É algo muito sério, mamãe. Quando nós tocamos na santidade de Deus, é algo muito sério quando nós falamos algo que vai ferir a santidade de Deus. Nós podemos observar que todos aqueles que um dia viveram, né, sobre essa terra e tocaram na santidade de Deus foram feridos, porque falar do homem é fácil, irmão, mas quando nós começamos a falar do Deus vivo, irmãos, aí é como você tocar em algo que você não deveria ter tocado. E esse povo cananeus, eles tocaram na santidade de Deus, né? Em Apocalipse fala que antes de Deus desatar os selos e derramar as taças e as trombetas da sua justiça sobre a terra, João viu um arco celeste ao redor do trono como sinal de misericórdia. Deus sempre vai derramar e nos mostrar, irmão Maico, a sua misericórdia. A palavra do Senhor nos fala que a misericórdia do Senhor são as causas de não sermos consumidos, né? Sabemos que os homens, por si só, é mal, né? Um homem sem Deus, irmãos, ele é terrível, né? Por isso que nós, irmãos, precisamos ter essa consciência que nós precisamos de Deus sobre a nossa vida, porque a maldade está no homem, né? Em Romanos capítulo 6, verso 23, que Deus fala sobre o pecado que habita no homem, né? E toda a maldade que está reinando sobre o homem, todo pecado que está reinando sobre o homem, a raiz dele é o pecado. E o pecado, a palavra do Senhor nos fala que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida. E se nós não reconhecermos o Deus em qual nós servimos, nós ficaremos sem esse dom, que é a salvação que Ele nos dá a cada momento. E eu quero chamar também o nosso irmão Maico para dar continuidade nesse tema, porque eu sei que ele tem algo a dizer. Eu gostaria aqui de destacar, nada fora do que o nosso querido pastor já está mencionando, a respeito aqui de homens maus. O que nós podemos aplicar, meus queridos amados irmãos, é que dentro do contexto da própria revista, Deus, vendo a maldade dos homens, ainda usou de misericórdia, usou de compaixão para com eles. Nós vemos no primeiro tópico que os gibeonitas fazerem aliança com os israelitas, os demais povos intentaram o quê? Uma guerra, planejaram, arquitetaram uma guerra, arquitetaram se levantar contra o povo escolhido de Deus, mesmo conhecendo o poderio soberano de nosso Deus e Criador Jesus Cristo. Mas ainda assim, Deus, Ele se compadece, tanto dos bons como dos maus. Como a própria revista vai nos dizer aqui, que Deus, Ele deu uma oportunidade a esse povo. De que modo, meus queridos amados irmãos? Mostrando os sinais, os prodígios, as maravilhas que Deus tinha feito através do povo de Israel. Um texto que me recordo agora, lá em Lucas, capítulo 23, verso 42, que vai dizer a respeito de nosso Senhor Jesus Cristo, quando estava crucificado na cruz do Calvário. Nossos queridos irmãos, nós nos lembramos que havia com ele juntamente 2 ladrões, um à sua direita e um à sua esquerda. Amém? E lá vai nos dizer o que, meus queridos amados irmãos? Nesse texto vai nos dizer que um dos ladrões zombou de Jesus Cristo, incitando que Jesus Cristo descesse ali sendo Filho de Deus. Mas o outro, irmãos, mostrando o arrependimento, ele mostrou que ele estava errado, que ele caminhou de forma inadequada. Assim deveria também aquele povo naquela antiguidade se reconhecer os seus erros e pedir perdão. O que aconteceu com este homem na cruz do Calvário? No verso de número 43 vai dizer: em verdade te digo que hoje estará comigo no paraíso.
não seria diferente naquela época, se eles tivessem reconhecido os seus erros, reconhecido os seus pecados e pedido perdão, talvez até mesmo feito aliança com eles, mas assim não foi. Então houve a sentença do Todo-Poderoso sobre a vida deles. Quem sabe hoje, irmãos, Deus está nos dando a oportunidade de reconhecer os nossos erros e voltar para o Senhor, para que através de uma só oração Deus continue nos abençoando. Irmãos, nós vamos entrar agora no tópico 2 da nossa lição, Reinos do Norte, subtópico: Deus reúne os inimigos do norte. Eu quero frisar aqui, já no parágrafo, no quarto parágrafo aí, aonde nós podemos observar: os israelitas tiveram receio, e quem não teria, ao que o Senhor disse, não temas diante deles, depois de dizer aos hebreus que não tivesse medo, Deus marcou a hora da vitória. Amanhã, a esta mesma hora, eu os darei todos os feridos diante dos filhos de Israel. Vemos aqui também no último parágrafo desse tópico, dizendo que cada vitória, uma nova história e um milagre divino. Provérbios capítulo 10, verso 22, a palavra do Senhor nos fala que a bênção do Senhor nos enriquece e não acrescenta dores. E vemos também aqui em Provérbios capítulo 30, verso de número 5, que não passa de um momento a sua ira e o seu favor dura a vida inteira, porque à noite pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Sabemos que toda luta, né, irmão Maico, toda a dificuldade, ela vem para forjar o crente, para moldar a vida do cristão. E vemos que não há nenhuma luta ou nenhuma situação que sobrevém sobre a vida do cristão que Deus não possa intervir, Deus não possa lutar em meu favor, em seu favor. E eu tenho certeza que talvez a luta que muitos que hoje enfrentam possa ter essa consciência, essa certeza de que Deus, Ele está trabalhando em seu favor, né? Vemos que como Deus levantou Moisés para resgatar ele da mão daquele faraó, né? Vendo a aflição daquele povo, certamente Deus vai realizar ou vai criar situações para que essa situação em seu favor possa ser alterado, porque a bênção do Senhor, ela não acrescenta dores. Quero também chamar o nosso irmão Maico para trazer algo dentro desse tópico aqui para o nosso crescimento. Amém. Pastor Adilson, acho interessante aqui quando Deus fala para Josué: não temas. Se nós formos mergulhar nas Sagradas Escrituras, fizermos um estudo mais detalhado, nós vamos se deparar com essa expressão usada por 150 vezes na Bíblia. Meus queridos amados irmãos, não são poucas vezes não, 150 vezes. Mas o que eu quero dizer para vocês, meus amados irmãos, é que quase toda ocasião de não temas por toda a Bíblia é encontrada por algo importante que Deus quer nos dizer, com um tom, não com um tom irado. Ou seja, quando Deus fala não temas, não é porque Deus está irado comigo ou com você, mas sim de uma forma amorosa e convidativa. Por exemplo, nós vemos lá no livro de Adão, no livro de Gênesis, quando Deus fala com Adão, quando Adão fala com Deus: eu tive medo. Uma expressão que é usada por Adão quando Adão comete o pecado e se esconde. Deus se apresenta, Adão fala para Deus após o diálogo dele que ele teve medo. Mas então, meus queridos amados irmãos, o que acontece? Deus de imediato já pune Adão? Ali mesmo acaba com o problema, com a dificuldade, com a questão que havia acontecido? Não, Deus vem para estar com ele em seu lado. Interessante, irmãos, quando Adão teve medo, foi a mesma expressão que aconteceu em Gênesis capítulo 15, no verso 1, que Deus diz a Arão: não temas, Arão, eu sou o teu escudo. Deus está dizendo, meus queridos amados irmãos, através desse trechinho, não temas, que Ele vai estar contigo, que Ele vai estar te protegendo, que Ele vai estar te guiando, que Ele vai estar te consolando.
Por isso essa expressão é usada no livro de Josué, quando Deus se refere a Josué para que Josué não tema. Se nós formos parar para olhar para as Sagradas Escrituras, nós rapidamente vamos ver que Josué estava de frente, irmãos, com um grande exército. Um exército a qual tinha se levantado contra ele, o exército do norte, a qual o historiador Flávio Joséfo, ele usa uma hiperbole que dá um número que podia ser comparado com um grão à beira do mar. Meus queridos amados, até eu, se eu não saísse correndo, é porque literalmente o Senhor estaria me segurando ali. Imagina ver aquela multidão de soldados, carro de guerra, cavalos de guerra, homens com espada, com varapau, com lanças, para pelejar contra o povo de Gibeão e o povo de Israel. Então Deus fala com Josué: não temas, porque certamente Deus iria pelejar por ele, combatendo todos os inimigos. Glória a Deus, maravilha. Vamos observar aqui o subtópico 2. As armas da nossa milícia não são carnais. Quero aqui frisar somente 2 parágrafos desse texto, que fala que o segredo da vitória deles era o Senhor, e as nações não sabiam disso. E por último, já aqui no finalzinho, o nosso autor ele frisou bastante aqui essa palavra: o Senhor determinou que os hebreus alejassem os cavalos de guerra e queimassem os carros, porque Deus não mandou que Josué os reutilizasse. Deus queria que Josué usasse outra ferramenta que não seja ferramenta carnal, né? E muitas das vezes nós queremos obter vitória com as nossas próprias armas, quando na verdade Deus quer que nós utilizemos armas espirituais. E em 2 Coríntios, capítulo 10, verso de número 4, esse título que encabeçou aqui no subtópico 2, no subtópico 2 aqui, fala o seguinte, no verso 4: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, seja levado cativo todo pensamento e obediência a Cristo. Vemos que as nossas armas precisam ser armas espirituais. Para uma guerra, para um combate, você não pode usar outra arma a não ser uma arma espiritual, né? Se você for numa guerra carnal e você não for maquinado, certamente você vai morrer. Mas no mundo espiritual, a nossa guerra é a oração, é o jejum, é a nossa fé. E aqui vemos que eles utilizaram a fé, né? E a palavra do Senhor nos fala em Hebreus capítulo 2, verso 4, Romanos 1 e 17, Gálatas 6 e 11, Hebreus 10 e 38, que o justo viverá da fé. É a fé que nos faz triunfar, irmãos. É a fé que nos faz ser vitoriosos. É a fé que nos faz alcançar todas as bênçãos que nós almejamos. Quero também aqui passar para o nosso irmão Maico, que certamente ele tem algo para enriquecer esse tema. Amém. Eu, com base no título, pastor, e com base no que o senhor acabou de comentar, a fé. A fé, ela move montanhas, meus queridos amados irmãos. E dentro desse título aqui, as armas da nossa milícia não são carnais. Um título aqui que de suma importância, um tema, aliás, bíblico de suma importância para que nós venhamos meditar, se encontra em Efésios 6:10. Um tema muito conhecido, um texto bíblico muito conhecido pela Igreja de Cristo Jesus, que vai nos dizer: no demais, irmãos meus, fortalecei no Senhor e na força do seu poder, revestindo-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Agora, um trecho importante: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século. O que estava acontecendo na época de Josué?
Ele estava combatendo contra os príncipes, contra os reis daquela antiguidade, que se levantaram com fúria para tentar destruir o povo de Deus. Mas louvado seja o Senhor Jesus Cristo, porque Ele deu graça a Josué, tornando aquele homem um homem santo, um homem de Deus, porque ele olhou com os olhos espirituais, com a fé, e se revestiu das armaduras. E o que aconteceu, irmãos? Josué capítulo 1, verso 5: ninguém poderá resistir todos os dias da tua vida. O homem praticamente, irmãos, em Cristo Jesus, em Deus, ele se tornou imbatível, ele se tornou indestrutível, não por causa da matéria dele em si, mas porque Deus estava com ele. Deus está conosco neste momento, seremos invencíveis, seremos mais do que vencedores em Cristo Jesus, mas para isso, nós temos que estar sempre revestido com as armaduras celestiais. Maravilha. Vamos aqui observar o subtópico 3, sobre a longa guerra. A guerra, irmãos, que tem uma durabilidade um pouco maior do que as outras, né? E vemos aqui que, segundo Flávio Josefo, a guerra contra o norte durou 5 anos, mas alguns estudiosos que afirmam que ela demorou 7 anos, né? E há guerras que certamente demoram, né? Há guerras que duram pouco tempo, mas a verdade é que nenhuma guerra, aquele que é fiel a Deus está sozinho. Nós servimos um Deus de guerra, um Deus que está sempre pronto para guerrear a nossa causa, um Deus que está sempre à disposição em nos proporcionar vitória dentro de uma guerra. Não há uma guerra sequer, irmão Maico, que o nosso Deus não nos garanta a vitória. Pode, irmãos, durar uma guerra 1 ano, 2 anos, mas certamente no final você será vitorioso. E é aqui que eu entro, que as batalhas que foram vencidas, ainda que lentamente, né? Ainda que a vitória veio lentamente em favor daquele povo, mas a vitória veio. Então eu não sei qual é a maneira que a sua guerra tem se levantado contra a sua vida, se ela tem sido enrida, se ela tem sido avante, mas certamente eu tenho certeza que essa guerra, seja ela espiritual, carnal, física, seja ela em qualquer área da sua vida, certamente você terá vitória. Os irmãos me entendem? Eu quero passar também aqui para o nosso irmão Michael, se ele tem algo para falar nesse tópico de número 3. Amém, pastor Adilson. De suma importância, né? Estamos sempre meditando na palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, e eu quero destacar aqui uma frase no trecho da lição da Escola Bíblica Dominical, que vai nos dizer: as estações dos anos se sucederam, mas as batalhas se estendiam sem nenhum milagre, apenas os livramentos cotidianos, e sempre os hebreus precisando estar alertas, pois o inimigo poderia estar à espreita. Meus queridos amados irmãos, ainda que você não veja os sinais do Senhor, o Senhor ele permanece fiel para sempre. Ele permanece conosco, ele permanece contigo, ele permanece livrando você de todos os ataques, de todas as astúcias do inimigo. E outra, irmãos, nós temos que estar sempre perseverando. No livro de 1 Coríntios, capítulos 15, verso 5, vai nos dizer: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Se você um dia aceitou Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da tua vida, da tua casa, continua perseverando, continua sendo soldado de Cristo Jesus, porque assim como ele colocou Israel como vencedor, ainda que a vitória veio demorar um certo tempo, ainda que a guerra durou um certo tempo, Deus exaltou o povo no momento certo. Deus está preparando o momento certo para te exaltar. Somente, irmãos, tenha fé em Cristo Jesus e continue trabalhando para Jesus Cristo, porque o teu trabalho não será vão no Senhor Jesus Cristo. Estamos entrando no terceiro tópico dessa lição, conquistando o impossível. Vemos vários milagres que foram alcançados naquela época que Jesus estava conosco, presente.
E ali muitas pessoas alcançaram o impossível. A mulher do fluxo de sangue, vemos que ela transpôs barreira para alcançar o impossível. E há muitas áreas da nossa vida que podemos enxergar como impossível, mas nós precisamos reconhecer que o nosso Deus é o Deus do impossível. Eu quero destacar aqui nesse subtópico do terceiro tópico, o primeiro tópico aqui, que Moisés ele é lembrado. E já no último parágrafo, eu quero destacar aqui que nunca devemos esquecer daquele que nos abençoaram no passado, os quais deram o seu melhor para o crescimento no reino da terra. Nós nunca podemos deixar, irmãos, de nos lembrar quem nos levantou. Nós nunca podemos deixar de lembrar aquele que estendeu as mãos para nos reerguer. Se tem algo que eu sempre friso, irmão Maico, né? E eu gostaria que você também frisasse aí, anotasse aí em algum momento desta lição, que ninguém é tão alguém que nunca precise de alguém. Sempre nós vamos precisar de alguém, irmãos. Devemos ser gratos a todos aqueles que Deus coloca para nos ajudar, para nos levantar, né? Nós não podemos de maneira alguma sermos negligentes a isso. Alguém nos levantou para estarmos aqui, irmão Michael, né? Alguém estendeu a sua mão para nos apoiar nesse trabalho. Alguém deu crédito para nós estarmos aqui nesse momento agora, compartilhando a sua palavra. Alguém depositou confiança sobre a nossa vida, e é esse alguém que você deve depositar o seu crédito, né? Porque certamente essa pessoa foi usada por Deus para levantar você. Certamente essa pessoa foi usada por Deus para te valorizar no momento em que você era desvalorizado. E vemos isso através de Josué. Josué só foi um líder porque ele estava debaixo de um homem de Deus chamado Moisés. Moisés, ele tem um total crédito porque Josué soube valorizar, e tudo que Josué e na sua vida como líder realçou foi porque ele aprendeu com um líder chamado Moisés. Eu quero convidar aqui o nosso irmão Maico para também trazer o seu ponto de vista dentro desse tópico no qual nós estamos nesse momento tratando. Irmão Maico, está com a oportunidade, meu querido. Amém, pastor. Meu querido pastor, é sempre bom fazer uma menção, né, como a revista aqui está tratando a respeito de fazer menção do livro de Moisés, do feito de Moisés, dos milagres que Deus realizou através da vida de Moisés. E Deus, assim, através de seu sucessor, que era Josué, continuou executando os milagres, continuou executando aquelas grandes maravilhas. O que me vem à mente agora, pastor, nesse momento, nós encontramos lá no livro de Jonas. Algum tempo atrás eu estava meditando nessa palavra, nesse livro maravilhoso, a qual o Senhor deixou para nós, no livro de Jonas, que Jonas ele foi levado para Nínive. E qual o intuito, irmãos? De fazer com que aquele povo reconhecesse a Deus e pedisse perdão pelos seus pecados e se convertesse a eles para que viessem a ser salvos. Até aí, irmãos, 1000 maravilhas. Todos eles fizeram tudo conforme o propósito do Senhor. Mas nós vemos que 100 anos depois, Nínive estava desviada novamente, afastada do Senhor novamente. Ou seja, meus queridos amados irmãos, 100 anos depois, aquelas crianças que foram geradas naquela cidade começou a se desviar do Senhor, a voltar para os seus caminhos, as práticas tortuosas novamente. Por isso, irmãos, é de suma importância sempre fazer menção dos nossos antepassados, das coisas boas que eles nos ensinou, dos nossos irmãos em Cristo Jesus, que nos ensinou a caminhar no Evangelho, a caminhar olhando para Jesus Cristo, para que o peso novamente não venha cair sobre nós como caiu novamente sobre Nínive, a qual Deus levou o profeta Naum ali para poder trazer o julgamento sobre aquela cidade. Maravilha. Para nós já estamos encerrando, irmãos. O subtópico 2 fala sobre o sol brilha sobre Gibeão.
Vemos aqui o povo, os cananeus, adorando o sol e a lua. Por isso Deus fez com que o sol e a lua ficassem detidos. E é interessante aqui, irmão Marco, que o autor da lição, ele quis frisar isso ao ponto de nós entendermos que Deus, ele tem todo o poder. Poder para parar o sol e a lua. Vemos no Salmo 19, e verso de número 1, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras da sua mão. É criação de Deus, irmãos. Somos criação de Deus. E quando nós não reverenciamos o Criador, né, há um peso a ser pago, né? E os cananeus pagaram esse preço por não reconhecer a grandeza de Deus, por não reconhecer que há um Criador. É ignorância do homem quando acha que por ele só consegue algo, né? Romanos capítulo 1, verso de número 20, vemos aqui também, irmãos, o apóstolo Paulo tratando sobre este assunto. Eu quero aqui frisar esse texto com os irmãos, Romanos capítulo de número 1, verso de número 20, que a palavra do Senhor nos fala, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo. Nós precisamos reconhecer que há um Criador, irmão Maio. Vemos toda a criação de Deus, vemos céus, vemos a natureza, e há alguém que trabalhou por detrás disso, e esse alguém se chama Deus. Deus trabalha em prol daquele que nele espera. Se nós, Isaías capítulo 64, se nós esperarmos no Senhor e confiarmos no seu grande poder, certamente a vitória virá sobre a minha vida e sobre a sua vida, e de maneira alguma você estará confuso, porque Deus trabalha em prol da sua vida também. Quero aqui chamar o nosso irmão Maico para também trazer um comentário rápido para nós já encerrarmos aqui esta lição, né, que já estamos já encerrando ela, já quase no terceiro e último tópico. Pode falar, irmão Maico. Nesse tópico aqui é maravilhoso, né, pastor? O sol brilha sobre Gideão, mas umas maravilhas de Deus sendo realizadas ali. O que eu acho interessante aqui, pastor, que muitas das vezes Deus realiza sinais e prodígios na vida do cristão nos dias de hoje. Assim como ele realizou naquela antiguidade, ele realiza, porque ele não mudou. O mesmo Deus de ontem é de hoje e eternamente. Ou seja, o que eu quero dizer sobre esse tópico é que Deus, ele continua trabalhando e operando maravilhas, assim como ele mostrou para aquele povo Gibeonitas e para Israel, que ele tem poder para parar o céu, parar o sol, assim ele tem poder para agir na sua vida. E muitas das vezes nós esquecemos dessas maravilhas a qual Deus faz em nossas vidas. Não à toa que no livro de Salmos, de número 114, ali o salmista ele faz menção do êxodo, das maravilhas do êxodo. Ou seja, para nós aprofundar mais e se apegar mais à palavra do Senhor, nós não podemos se esquecer que Deus é um Deus poderoso. Se ele for preciso abrir o Mar Vermelho, ou abrir o Rio Jordão, ou cessar a chuva, ou fazer chover, meus queridos amados irmãos, ele faz. Assim também fará nos dias de hoje. Maravilha. Já estamos aqui no terceiro tópico para já encerrarmos esta lição. E você que tem nos acompanhado aqui, eu gostaria que você se inscrevesse nesse canal, desse um joinha, que nós estaremos compartilhando as lições bíblicas da nossa escola EBD do Cruzeiro do Sul. Aqui vamos tratar nesse último tópico aqui, eu quero frisar somente o último parágrafo aqui, aonde o autor da lição frisa bem, irmão Marco, que falando assim: somente Deus em seu grande poder e misericórdia poderia tão pouco tempo fazer com que uma nação de ex-escravo conquistasse uma terra excelente. Deus não precisa de muito, irmão. Não. Deus não precisa de muito. Deus precisa de pouco. Mas os poucos que realmente quer. Eu sempre costumo dizer, irmãos, que a obra é dele. Ele faz do jeito que ele quer, trabalha da maneira como ele quer. E quando nós não entendemos isso, ficamos muitas das vezes estacionados vendo Deus operar,
Porque Deus, Ele trabalha da maneira dele, para mostrar tanto para mim quanto para você, meu irmão, que Ele não precisa de muita coisa. Vivemos isso quando Deus usou a vida de Gideão para libertar o povo dos midianitas. Deus não precisa de muito, irmãos. Deus precisa de pessoas destemidas e corajosas que querem realmente fazer a obra do Senhor, que querem realmente agir em prol dessa obra, uma obra que é espinhosa, uma obra que encontra muitas das vezes desafios, mas todos os desafios que vierem contra a nossa vida mediante essa obra, a palavra do Senhor nos diz que Deus nos garante vitória. Eu quero chamar o nosso irmão Maicon para nós já encerrarmos esse tema. Dá também o seu parecer dentro desse texto qual nós estamos meditando nessa noite. Amém. Dentro aqui do contexto da lição, pastor, interessante aqui destacarmos aqui que vai nos dizer: depois de todas essas lutas enfrentadas pelos hebreus, compreendemos o porquê Deus tinha dito a Josué que ele deveria ser forte e corajoso. Agora sim, meus queridos amados irmãos, chegando ao termo dessa lição, nós venhamos compreender o que Deus estava dizendo para Josué: sede forte e corajoso, porque eles iriam herdar a terra de Canaã, mas haveria alguns obstáculos, haveria umas lutas para ser guerreadas, confrontadas, mas Deus, pelejando com eles, o colocou eles como vencedores. Assim somos nós também nos dias de hoje. Quando Cristo Jesus chamou a cada um de nós, irmãos, Ele já fez a promessa de herdar o reino dos céus, que seremos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então eu quero te dizer, meu querido amado irmão, que está nos ouvindo, que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus, que você é um campeão em Cristo Jesus, e que não há paredes, muralhas de Jericó que ficará de pé diante de ti, quando clamar ao nosso Deus, o nosso Criador Todo-Poderoso. Maravilha. Quero mais concluirmos aqui na conclusão. A conquista da terra de Canaã foi um marco indeleável na história do povo hebreu, e a partir de agora não haveria mais maná caindo continuamente, nem água saindo da rocha, mas o alimento seria produzido pela terra, e as chuvas dos céus, e beberá as águas, dando a entender que mesmo naquela terra que manava leite e mel, a dependência em Deus ainda seria a única forma de viver bem e feliz. E nós sabemos que a única maneira de nós triunfarmos é quando nós dependemos de Deus. Eu dependo do Senhor, eu dependo de Deus, e que Deus continue nos dando graça, nos abençoando ricamente, em nome de Jesus.